em Samer. O tema da mensagem desse dia, esse dia memorial de Purim, é o conselho de Esther revelado pelo Senhor. Revelado a nós pelo Senhor. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me ajudar, me capacite a passar essa mensagem para os meus irmãos, que eles possam receber do Senhor no coração, entender o que o Senhor já ministrou a minha vida, a vida da minha esposa. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelo teu amor. Nós dependemos do Senhor. Bechenshu Mashiach, que assim seja. Conselho de Esther revelado a nós pelo Senhor. A Megilá, o livro de Esther, nos ensina que a rainha Esther passou por momentos difíceis na vida dela. Entre eles, o pedido do seu pai adotivo, Mordecai, onde ela deveria comparecer perante o rei para lutar por toda a comunidade do povo de Israel que estava dispersa naquela província, na Pérsia. Entre os grandes desafios de Esther, encontrava-se uma lei na qual ninguém poderia comparecer perante o rei sem ser chamado. E se isso ocorresse, a pessoa poderia colocar-se em risco de morte, caso o rei não estendesse o cetro em sua direção. O medo era grande no coração de Esther, mas havia ainda outro agravante naquela ocasião. O rei não a chamava em sua presença há 30 dias, há um mês. Entre os grandes desafios de Esther estava essa situação. Vamos avaliar um pouco a vida de Esther. Preste atenção. Os pais dela morreram, ela ainda era jovem, talvez criança, e deve ter sentido um peso, com uma dor muito grande. E, como toda mulher, provavelmente ela desejasse se casar com um homem que a amasse, que ela pudesse se sentir, que ela amasse, que ela pudesse sentir também amada. Possivelmente tinha o desejo de ter filhos, talvez com o desejo de estar mais presente na vida do marido. E agora? Estava casada com um homem que naquela ocasião, no pedido de Mordecai, ela não ouvia há 30 dias. É difícil imaginar que a rainha Esther pudesse ter medo de ser morta pelo próprio marido, o rei. Como se a vida dela não tivesse nenhum valor para aquele homem. Será que Esther se sentia amada, querida por aquele esposo, por ter aquela vida que ela, de certa forma, não escolheu ter? Esther também tinha sentimentos. No momento em que o pai adotivo de Esther, Mordecai, enviou o pedido a ela para interceder junto ao rei em favor do povo, ele não levou em consideração os sentimentos que poderiam estar sobre a vida daquela mulher. Esther trazia na bagagem dela a orfandade, a perda irreparável de seus pais. Estava com desafio no casamento, provavelmente com sentimentos feridos, e agora tomava conhecimento sobre um decreto de morte que estava sobre todo o seu povo.
entre eles muitas pessoas que ela conhecia, pessoas que ela amava. Esther sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia causar até a morte dela. Que situação! Naquele momento, a vida do povo de Israel, naquela província, estava em risco de morte, e a vida da rainha Esther também. Em uma leitura normal do livro de Esther, essas situações, o contexto romântico da história da vida da rainha Esther, que vivia em um palacete, passa desapercebidos. O Senhor nos trouxe essa revelação e hoje é isto que a Arua HaKodesh deseja tratar com as nossas vidas. Muitas pessoas, quando sofrem a perda de alguma pessoa querida, sofrem decepções, se afastam do caminho do Senhor, mas isto não aconteceu com Esther, porque ela confiava no Senhor e sabia que Hashem, o Rei dos Reis, tinha poder de intervir na vida e na história dela e do povo de Israel, sobrenaturalmente preservá-los com vida. Então Esther aconselhou o seu pai adotivo, Mordecai, para reunir os judeus que ele encontrasse pelo caminho da cidade de Xuxã e fizesse um jejum de 3 dias completos, sem comer e sem beber, e orassem. Ela faria o mesmo com as servas dela. Com isso entendemos que Esther tinha como prática na vida dela jejuar e orar. E apesar dos desafios que ela enfrentava no palácio, ela havia ministrado sobre Hashem, o Deus de Israel, para as servas dela, que conhecia de alguma forma o poder do jejum e da oração. Esther solicitou um jejum de 3 dias para que ela pudesse entrar na presença do rei, seu esposo, disposta a interceder para livrar o povo de Israel daquele decreto de morte. Esther estava disposta a perder a própria vida, se necessário fosse. Disse Esther, capítulo 4, versículo 16b: irei ao rei, o que é contra a lei, e se eu perecer, pereci. Uma mulher de coragem. Outras pessoas no lugar de Esther poderiam estar se lamentando por não ver o marido há 30 dias. Se sentindo rejeitada pelo rei. Mas ela decidiu viver de uma outra forma e levar o conhecimento das pessoas ao redor dela a verdade proveniente de Hashem. Esther fez um pedido de súplica para o povo de Israel através de seu pai Mordecai, seu pai adotivo. Algo que ela tinha como prática de vida fazer. Vamos abordar aqui alguns aspectos desse pedido de súplica. Os conselhos ocultos feitos por Esther e revelado para nós pelo Senhor. Primeiro conselho de Esther: jejuem e orem, independentemente de como está a sua vida familiar, a sua vida conjugal. Muitas vezes nossos sentimentos podem nos derrotar antes mesmo de iniciarmos uma tarefa importante, laboriosa, que nos conduzirá à grande vitória. E por conta desses sentimentos, podemos ter vários motivos para não fazermos o que deveríamos fazer. O conselho de Esther para as famílias do povo de Israel pedia para que eles lutassem em jejum e oração pela vida e
pela vida dela e pela vida das demais pessoas, do povo de Israel que estava naquela província, independentemente do que as pessoas pudessem estar passando naquele momento. Pessoas magoadas, em disputas, normalmente por diferenças de opinião, pessoas com desafio dentro do seu lar, com desafios no seu casamento, podem desanimar de buscar o Senhor em jejum e oração, o único que pode verdadeiramente transformar as tristezas do nosso coração em alegria. Nunca se deixe abater. E é nos momentos de angústia, nos momentos difíceis da nossa vida, que nós mais precisamos buscar o Senhor em jejum e oração. Esther aconselhou, através do seu pai adotivo Mordecai, que o povo de Israel fizesse cada um a sua parte, porque ela faria o mesmo com as servas dela. Mesmo com os desafios no casamento que ela vivia, sem ver o marido há tantos dias, com risco de morte, se entrasse na presença do rei sem ser autorizada. Arua HaKodesh nos pergunta hoje: o que tem nos impedido de lutar as nossas batalhas, começando pelo mundo espiritual, com jejum e com orações? O que nos impede de começar as nossas batalhas com jejum e oração? Uma das armas que Hashem estabeleceu sobre a nossa vida através de Yeshua para encontrarmos o favor do Senhor e vermos resolvidos os problemas, os desafios que existem na vida e que têm nos trazido apreensões, às vezes terror, aos nossos corações, seja na nossa vida pessoal, dentro do nosso lar, ou sobre a vida de pessoas que nós amamos ao nosso redor. Que nós possamos entender e colocar em prática na nossa vida todos os dias as instruções de Hashem através da Escritura Sagrada. E que possamos tomar propriedade desse conselho de jejuar e orar, principalmente quando estivermos diante de tomada de grandes decisões. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. O segundo conselho de Esther diz a todos, principalmente para as pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que se sentem de alguma forma rejeitadas nesse mundo por algum motivo, pessoas que tiveram alguma experiência negativa com o abandono, que vocês não rejeitem o poder de Hashem na sua vida. Não mais. Esther, como órfã, decidiu confiar, independentemente das perdas passadas que ela sofreu, e depender totalmente de Hashem. Ela sabia que somente o favor do Senhor, na unidade deles, juntos, poderia conceder vitória aos desafios que eles estavam enfrentando com decreto de morte. E assim o mal não teria poder para seguir sobre a vida deles. Eu conheci pessoas, até mesmo entre os judeus, que deixaram de confiar em Hashem pela perda de entes queridos, em acidentes trágicos. Pessoas que imputaram a culpa do sofrimento delas a Hashem, que não tem parte nenhuma com nenhuma morte violenta. Guarde isto no teu coração. Hashem não tem parte nenhuma com nenhuma morte violenta. O conselho de Esther não deixava dúvidas se ela poderia confiar no jejum e oração. Com uma história de vida que ela tinha, todos os judeus poderiam fazer o mesmo.
Arua HaKodesh lhe pergunta hoje: qual é a perda impeditiva em sua vida que te faz desconfiar ou não confiar no poder de Hashem? Os eventos do seu passado não podem mais delinear o seu futuro. Lembre-se disto, com confiança em Hashem através de Yeshua, em nome de Yeshua. Terceiro conselho de Esther: ensina que a vitória dela seria a vitória de todo o povo de Israel daquela província. Não podemos esquecer nunca que se uma parte do corpo do Mashiach sofre, todo o corpo sofre. Todos nós deveríamos ter o cuidado de zelar em amor uns pelos outros e fazer isto com alegria. Talvez muitas jovens se inimizaram com Esther por ela ter sido escolhida a rainha no lugar delas, não sei. E se isso ocorreu de fato, essas jovens tiveram suas vidas preservadas por causa da rainha Esther. A sua vitória pode estar na mão de uma pessoa que talvez você nem tenha empatia com ela. Não tenha amizade, uma pessoa que você nem valorize. Nós muitas vezes damos valor pelo que é aparente, mas o Senhor conhece os corações e pesa as intenções. Talvez seja a pessoa que você despreza hoje, que esteja disposta a entregar a vida dela para salvar a sua. Outra coisa importante: se você diminuir a importância de alguém na sua vida, no seu coração, certamente você não estaria disposto a entregar a sua vida por essa pessoa. Isso é certo. Então, a partir de hoje, não despreze mais ninguém na sua vida. E lembre-se você sempre, Yeshua entregou a vida dele também por você. Arua HaKodesh nos pergunta: você está pronto para receber algum benefício por meio de uma pessoa que você tem desprezado, desprezada? Que possamos amar a todos, não diminuindo o poder de Hashem para usar quem ele desejar usar. Não importa a situação. Não haja mais com preferencialismos na sua vida. Yeshua tem sido rejeitado até hoje por muitas pessoas nessa terra, principalmente pelos da casa de Israel, mas se tornou a pedra angular que os construtores rejeitaram. Que possamos estar dispostos a entregar a nossa vida, se necessário for, para preservar os nossos irmãos com vida, da mesma forma que Esther fez. Quarto conselho de Esther: não aceite na sua vida a má notícia. Ainda que você esteja sentenciada e decretada a situações de morte. Irmãos, eu já vi Hashem mudar decretos julgados e publicados. Não aceite na sua vida um decreto definido nessa terra como se fosse a última palavra sobre a sua vida. Somente Hashem tem a última palavra sobre a nossa vida. Corajosamente, Esther se propôs a pedir algo que ela sabia ser impossível. A mudança de um decreto, de uma lei, medo-persa, era irrevogável. E Esther sabia disto. Mas ela sabia também que se clamasse a Hashem, ele ouviria e viria com poder e grande glória,
com seus decretos, leis e estatutos para inutilizar toda e qualquer injustiça sobre a terra. Inclusive leis dos homens irrevogáveis. Arua Akodesh pergunta hoje: você está disposta a confiar no Senhor como Esther fez? Precisamos entender que mesmo diante da impossibilidade de se mudar um decreto, Hashem, através de Yeshua, continua reinando sobre as nossas vidas. Que possamos confiar em Hashem e não mais em decretos humanos nessa terra, promulgados nessa terra, em nome de Yeshua. Quinto e último conselho de Esther: esteja disposto você a fazer tudo o que é possível fazer, que está no seu alcance, e faça isso com amor. É muito difícil compreender que havia possibilidade na mente de Esther que nada desse certo, o marido dela ordenasse a morte por ela quebrar a lei e aproximar-se dele sem ser chamada, sem ser autorizada. Mas ela precisava tentar. Então ela tomou coragem para enfrentar essa possibilidade de morte. Enfrentou os medos dela. Os medos que ela tinha no coração. Tomou coragem e seguiu adiante para lutar pela vida dela e pela vida do povo que ela amava. Para nós fecharmos, as pessoas fazem plano para essa vida, mas normalmente não faz nenhum plano para a eternidade da sua alma. Todos os seus projetos hoje podem ser apenas para esse mundo. Casar-se, ter uma casa, um veículo novo de preferência, um bom trabalho com uma boa renda financeira, filhos que não dê trabalho, aposentar-se, quanto mais cedo melhor, entre tantos outros projetos. Tudo isso é bom, é verdade. Mas as pessoas não consideram que elas podem morrer. Exceto quando elas estão num leito de morte. E não deveria ser nesta condição para ela meditar sobre o lugar para onde elas irão quando partirem daqui. Um lugar onde as pessoas não poderão levar casa, não poderão levar seus empregos, seus bons salários, nada deste mundo. Nada. E nem ninguém, além de si. Mas somente o que fizeram ou deixaram de fazer para edificar o reino do céu nesse mundo. É isso que a gente leva daqui. O que nós fizemos e o que nós não fizemos para edificar o reino dos céus nessa terra. É isso que vai conosco. Arua Akodesh pergunta se temos combatido o bom combate, se temos guardado a emuná, a confiança, se existe confiança real de que temos um lugar seguro para onde ir, além daqui. Um teto na vida vindoura. Jovens combatentes perderam suas vidas nessa guerra que não entendemos muito bem. Essa guerra recente. Não sei qual a confiança eles professavam, mas sei que nós precisamos com urgência compreender que há vida além da morte.
existe vida além daqui. E não podemos negociar nossa confiança, nossa emunar. Esther não negociou a confiança dela. Que você possa receber esses conselhos no seu coração, para que você possa, a despeito das perdas, rejeições, entre tantos outros males que você pode ter recebido na sua vida, que você possa fazer como a rainha Esther, em nome de Yeshua. Uma mulher de coragem, uma mulher valente, uma mulher que venceu uma batalha impossível de forma sobrenatural por conhecer e confiar em Hashem. Purim Sameach. Feliz dia de Purim. Próximo Shabat, de 19/3, teremos uma única paraxá, 25, Zav. Dê esta ordem. Nesta paraxá, Hashem continua ensinando Moshe sobre várias outras leis relativas ao serviço do Mishkan, concentrando-se mais diretamente no serviço dos Kohanim. A Torá ensina sobre os vários tipos de korbanot, ou ofertas, que Aharon, seus filhos e as gerações posteriores estariam oferecendo. E estas ofertas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas, intenções corretas, e consumida em um estado de pureza espiritual ali diante do Senhor. E assim segue, com foco a todos a fazerem essas leituras, que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor, nosso Pai, te damos graça por essa data memorial, aonde naquele tempo, nessa época, o Senhor realizou milagres grandes, livrando o nosso povo com decretos de morte. E eu sei que a história se repete nesses mesmos períodos, Pai. Que o Senhor possa vir sobre a nossa vida, nos trazer compreensão. Pai, a despeito do mal que a gente possa ter recebido na nossa vida, aí e muitas vezes traz alguma dúvida ainda no nosso coração com relação ao Senhor, ao teu caráter, à tua bondade, que a gente possa confiar no Senhor, Pai. Que a gente possa confiar em Ti, em nome de Yeshua, porque com o Senhor, Pai, a gente vai poder ver, materializar diante dos nossos olhos o sobrenatural. Nos ajude, principalmente nesses tempos difíceis, tempos maus sobre a terra, onde a confiança de muitas pessoas estão sendo provadas e muitas pessoas estão sendo abaladas na sua confiança ao Senhor, por conta desse espírito de apostasia que é grande sobre a terra. Nos livra do poder desse mal. Esse espírito pode ser grande na terra, pode ser grande sobre nós, mas qual o tamanho desse espírito comparado com a tua grandeza? Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor, que é muito maior do que toda e qualquer situação. E ainda que venha decreto de morte sobre qualquer pessoa que seja, não importa, o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Nos ajude a confiar no Senhor. Em nome de Yeshua. Nós dependemos do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja. Purim Sameach.